Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, né, pelo convite a mim feito, estar aqui podendo trocar um pouco de ideia com os senhores a respeito do diagnóstico da restrição de crescimento intrauterino. Em relação à questão da restrição de crescimento, tá? A primeira coisa que tem é que o crescimento fetal restrito ele ocorre quando o potencial de crescimento e desenvolvimento fetal não é atingido devido a alterações da função placentária. Significa que nós teríamos um feto que naturalmente teria um crescimento adequado, que por ações externas, principalmente do ponto de vista placentário, acaba não atingindo esse potencial e apresentando então um crescimento abaixo daquele esperado. Tá? Ele atinge, né, em torno de 5 a... Ele atinge em torno de 5 a 10% de todas as gestações, tá certo? Sendo a segunda causa de mortalidade perinatal. Ele está presente em 30% dos natimortos, tá? E aumenta muito também o risco de tanto de prematuridade quanto o aumento do risco de asfixia intraparto. Como o Dr. Luciano já falou no início, na aula anterior, né? A grande questão é que aquele restrito precoce que nós temos e de fácil diagnóstico pelas alterações hemodinâmicas que ele apresenta ao longo da gravidez, quando você pega o tardio, acima de 32 semanas, essas alterações hemodinâmicas não são tão fáceis de você detectar e pode ser uma causa de perdas ou de complicações intraparto ou ao final da gravidez ou mesmo neonatal, levando então a quadros de complicações que se caracterizam pelo aumento da morbimortalidade perinatal, né, um comprometimento do desenvolvimento neurológico e cognitivo dessas crianças no futuro, bem como também o aumento das doenças em idades mais avançadas, principalmente doenças de origem cardiovascular e metabólicas. Okay? E a etiologia? Né? A etiologia, né, como já foi um pouco falado pelo Dr. Luciano, nós temos basicamente de origem fetal, materna e fatores uteroplacentários. Então, quando nós estamos tentando fazer um diagnóstico relacionado à ocorrência da restrição, todos esses fatores nós temos que levar em consideração. Do ponto de vista fetal, as anormalidades cromossômicas, que estão aí presentes 5 a 20% dos casos de restritos, fáceis e muito fáceis de diagnóstico por causa exatamente das anomalias associadas. E eles representam de 5 a 20% dos fetos restritos e de forma precoce, tá? Como também as síndromes genéticas. Não podemos esquecer as infecções intrauterinas, né? Citomegalovirose, rubéola e outras que podem levar à restrição de crescimento intrauterino, que fazem parte na questão de avaliação e diagnóstico. As gestações múltiplas, responsáveis também pelas questões de crescimento, principalmente as monocoriônicas, né? E os erros inatos de metabolismo, que apesar de serem muito raros, não podem ser esquecidos como fatores etiológicos. Do ponto de vista materno, as doenças clínicas, né, principalmente a hipertensão, né, as doenças trombofílicas, a desordem nutricional. Então, a gente sabe que uma paciente que ganha menos que 7 quilos ao longo de todo o processo gestacional aumenta a chance de ter um feto restrito para a idade, tá, okay? Além de prematuridade, o tabagismo e outras drogas lícitas ou ilícitas, né, a etnia e fatores constitucionais maternos, como a própria questão da altura do casal, que tem que ser levado em consideração naquele processo que a gente vai voltar a falar, como o Dr. Luciano já colocou, na tentativa de diferenciar o pequeno para a idade gestacional daquele que realmente é o restrito. E a questão principal da etiológica, né, que para nós nos interessa bastante, são os fatores uteroplacentários, né? Exatamente representado por uma placentação inadequada, que muitas vezes está relacionado aos quadros de hipertensão na gestação e pré-eclâmpsia, tá?
A implantação do cordão umbilical também tem a sua importância no acompanhamento e avaliação da gestação. Então, aqueles cordões que são de inserção filamentosa ou periférica na placenta, né, eles têm um papel também na importância como fatores de possibilidade de levar a uma restrição do crescimento fetal. Os coreoangiomas, que aí já são doenças placentárias associadas, essa é uma das principais que pode estar levando a quadros de restrição, como também a presença da artéria umbilical única. Do ponto de vista clínico, antes da gente falar em termos diagnósticos de restrição, eu acho que a principal questão é você ter certeza da idade gestacional com que você está trabalhando. Otten, em 2008, ele colocou um erro de 14 a 28 dias, quando a idade era cronologicamente feita só pela data da última menstruação. Então, a última menstruação ela tem um erro muito grande e não é de uma forma ideal que seja considerada sem você fazer uma confirmação ultrassonográfica, principalmente no primeiro trimestre, para que você tenha certeza que você está trabalhando com um feto restrito ou com um feto de menos tempo de gestação. Quer dizer, é um feto adequado para aquela idade gestacional. De preferência, um ultrassom entre a 8ª e a 10ª semana de tempo de amenorreia, porque o CCN, nessa fase, é o melhor fator preditor de idade gestacional. O seu erro girando em torno de 5 dias para mais ou para menos. Ainda em relação aos aspectos clínicos, a gente sempre tem que estar em mente se essa paciente, na sua história pregressa, já apresentou algum feto com baixo peso, né? Se tem já um quadro de restrição anterior. Se na história atual a gestação está sendo complicada por algum fator, seja materno, seja placentário, né? Que aumentaria o risco da restrição de crescimento fetal. Além disso, olhar para o casal, né? Um casal pequenininho, baixa estatura, deve ter uma criança que vai ser pequena para a idade gestacional e não um restrito, né? E a altura uterina, que do ponto de vista clínico no consultório já pode alertar o obstetra, né? Nesse ponto que possa ele estar frente a um caso, uma paciente que está evoluindo com uma gestação de feto restrito, tá certo? Esse slide, como o Dr. Luciano já tinha colocado, né? Você tem que levar em consideração a questão exatamente do tipo de gestante que você está se relacionando, né? Se tem uso de drogas ilícitas ou não, se são pacientes com excesso ou muito baixo peso, né? E a questão da etnia, né? Como ele já colocou, todos esses fatores aumentam a chance de você ter alterações no crescimento fetal, naquele trabalho que ele também já apresentou, mas que tem uma baixa possibilidade de diagnóstico para você fazer a predição, tá certo? Então, do ponto de vista de diagnóstico ultrassonográfico, o que nós temos? Se você pegar a literatura hoje, existem inúmeros padrões que são considerados para você fazer um diagnóstico de restrição. Tá? Você tem desde o percentil 10, 5, percentil 3, né? E dependendo do local que você trabalha, você vai ter um tipo de definição. Então, aqui, em relação ao Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, eles utilizam o percentil 10, enquanto a OMS, por exemplo, o percentil 3. Devido a essa questão, o método ultrassonográfico, né, tem um papel importante como método de screening e diagnóstico na restrição de crescimento, sendo que, como principal marcador, isoladamente, nós temos o perímetro ou circunferência abdominal, como a gente costuma chamar. Ele, como fator isolado, tem o principal fator para você predizer que essa criança, que esse feto, já está começando a apresentar uma alteração no seu desenvolvimento, né? De preferência, não só utilizar o parâmetro isolado, que é a circunferência abdominal, mas também múltiplos parâmetros para cálculo do peso e você ter uma predição melhor do peso desse feto para que você possa classificá-lo como baixo peso, adequado ou grande para a idade gestacional, né? E não esquecer das relações biométricas. Por quê? Porque se você tiver um feto de relações biométricas simétrico, né? Então, quer dizer, eles estão tudo dentro do normal, as relações, você pode estar em frente a uma restrição precoce ou a um feto pequeno para a idade gestacional. Se for assimétrico, já chama mais a atenção
para um processo restrito de restrição que está normalmente relacionado mais a processos tardios, né? Acima lá das suas 32 semanas, tá ok? E em relação ao Doppler, como o Dr. Luciano já falou, ele prediz muito mais a questão da pré-eclâmpsia do que a restrição de crescimento, né? Sendo que os dois parâmetros mais importantes para nós na avaliação Doppler velocimétrica das gestações em que há uma suspeita de uma restrição de crescimento são o índice de pulsatilidade das artérias uterinas e a presença ou não da incisura protodiastólica. Em relação à questão das artérias, né, dessa avaliação, como eu já falei, elas, e o Dr. Luciano já tinha falado anteriormente, a questão da predição melhor da pré-eclâmpsia, tá ok? Então, como ele já falou, também aqui só reforçando, a questão do diagnóstico para nós é exatamente aquilo que ele falou, que é separar dos fetos pequenos para a idade gestacional. Desculpa, foi. É que aqui não apareceu, desculpa. Separar dos fetos pequenos para a idade gestacional aqueles que são realmente fetos restritos. Hoje, lá na Unifesp, como já foi colocado pelo Dr. Luciano, o que a gente utiliza como diagnóstico é exatamente essa questão do consenso de restrição de crescimento, feito através desse trabalho multicêntrico, né, pela questão da tecnologia, do procedimento Delphi, onde foi feito uma avaliação, uma solicitação a vários especialistas que dessem a sua opinião para que fosse feito um diagnóstico, né, firmassem parâmetros para que a gente no ultrassom conseguisse diagnosticar realmente o que era a restrição de crescimento, tá certo? De forma precoce e tardia. A tabela já colocada anteriormente, né, que mostra então para nós o importante, tá certo? É a questão desses parâmetros em relação na idade precoce, tá? A detecção do percentil abaixo do percentil 3 ou alterações da artéria umbilical, seja ela diástole zero ou diástole reversa. Então, isso como forma já isolada, você está frente a um quadro de restrição. Ou a associação de um percentil acima do percentil 3, né? Então seria abaixo do percentil 10, mas já associado a alterações tanto da artéria uterina, do seu índice de pulsatilidade, quanto da questão da artéria umbilical também, com o seu índice de resistência aumentado, acima do P95. Tá? E nas gestantes acima de 32 semanas, tanto a circunferência abdominal quanto o peso fetal abaixo do percentil 3 de forma isolada, ou pelo menos 2 dos 3 seguintes dados que você pode encontrar no ultrassom. Tanto o abdômen, a circunferência abdominal, quanto o peso abaixo do percentil 10, a queda de 2 percentis na curva de crescimento fetal, né, de Quartis, desculpa, né, ou a relação cérebro-placentária abaixo do P5. Quer dizer, então, tendo 2 desses fatores, já chama a atenção para nós, tanto na forma inicial da restrição, quanto na forma final, né, na parte mais tardia, que nós estamos frente a um diagnóstico de restrição. E por que essa questão da importância? Tá? A importância porque, como os senhores já conhecem, na restrição precoce, nós temos todo um sistema de proteção dessa criança, né, desse feto, desculpa. Então, nós temos aquela chamada processo que vai evoluir para uma centralização fetal. Tá certo? Então, a insuficiência placentária, começando já a levar a déficit, né, de nutrientes e a uma diminuição de oxigênio, que vai ter uma interferência no desenvolvimento fetal. E as alterações tanto da artéria uterina quanto da relação cérebro-umbilical, placentária, no caso, desculpa, ainda permanecem adequadas. Porém, o agravamento dessa situação vai começando, então, a ter a chamada centralização ou a redistribuição do fluxo da circulação fetal, né? Onde ele vai tentar proteger os órgãos mais nobres, né? Como os senhores sabem, o cérebro, o coração e a adrenal, em detrimento a outros órgãos. Tá, ok? Esse processo, se
não consegue se reverter, pelo contrário, tende a ir piorando, isso vai ocasionar uma hipóxia descompensada, tá certo? Que leva então a uma miocardiopatia isquêmica, falência diastólica, alterando então o índice de performance cardíaco, o ducto venoso, já a parte vascular venosa do feto alterada, alterações do perfil biofísico, da cardiotografia, né? Que se não tomarmos, ou se a gente não puder também, que às vezes a idade gestacional é muito precoce nesses casos, né? Acaba então levando a sequelas, né? E muito graves ou mesmo ao óbito devido à falência cardíaca. Então, esse processo de centralização, esse processo de proteção que o feto, de certa forma, dá a seus órgãos, coloca ele numa possibilidade de a gente perceber que conseguimos, através desses fetos, levar essa gestação um pouco mais adiante, né? Ao contrário da restrição tardia, onde a insuficiência placentária ela é baixa, ela é pequena, é em torno de 30%. Okay? Então, essa questão da alteração placentária pequena faz com que o feto mais tardio ele não tenha uma hipoxemia compensada, quer dizer, ele começa a não ter aquele processo de centralização. Quando ele é colocado num processo em que há um agravamento da situação, a tendência dele já é pular direto para uma hipoxemia descompensada, levando então a miocardiopatia isquêmica, a uma falência diastólica, tá? O que mostra que esses fetos tardios eles têm exatamente uma menor tolerância à hipoxemia. Então, que é aquela questão de a gente fazer o diagnóstico tardio, né, das gestações acima de 32 semanas, porque a passagem desses fetos para uma sequela grave e o óbito é rápida, tá certo? Então, é aquela história que muitas vezes a gente faz uma avaliação, a gente não acha uma alteração muito grande da umbilical, mas a gente encontra uma artéria cerebral aumentada, né, um fluxo aumentado, e isso já implicando num alerta para nós de que essa criança não vai ter uma resistência tão grande quanto o restrito precoce, necessitando da gente uma avaliação e um controle muito mais de perto, senão a gente acaba perdendo. Em relação aos parâmetros bioquímicos, como o Dr. Luciano já colocou, a gente pode associá-los no diagnóstico também, tá certo? Então, é muito comum, né, o aumento das substâncias antiangiogênicas, né, como esse trabalho lá da escola de 2013, onde o soluble FLT estava muito mais aumentado nos casos de restrição de crescimento, de fetos pequenos, né, com restrição, do que nas gestantes controles, tá certo? Então, não só a parte física, ultrassonográfica, mas também a parte bioquímica tem a sua importância quando nós estamos pensando na questão do diagnóstico dessas restrições fetais. Como colocado já também, a associação de parâmetros bioquímicos, biofísicos e maternos são importantes para o diagnóstico. Então, a questão ultrassonográfica, a identificação do processo de centralização na gestação que tem uma restrição precoce, ou nas alterações numa gestação de mais tempo, tá? Associados a essas outras informações, nos dá uma capacidade muito maior de chegar ao diagnóstico, tá? Como é a questão da trissomia, do diagnóstico da trissomia do 21, no início da gravidez, comparado à restrição no final aqui. Quer dizer, quanto mais dados a gente associar, melhor vai ser o diagnóstico. Tá ok? Por quê? Porque esse diagnóstico feito vai interferir no segmento dessa gestação, tá? Com um controle rigoroso da vitalidade fetal. Então, a gente começa a utilizar com mais frequência nessas gestantes, principalmente nas alterações tardias, essas avaliações da dopplervelocimetria, fazendo a avaliação da função cardíaca com índice de performance cardíaca, a dopplervelocimetria da parte venosa fetal, o uso da cardiografia, perfil biofísico, né? Quer dizer, quanto mais a gente utiliza meios de avaliação e diagnóstico, nós vamos ter um resultado melhor perinatal. Além da corticoterapia e neuroproteção, que
que tem em relação à questão do controle dessas gestantes, né? Então, em termos de classificação, né, a gente tem dentro da escola, né, lá da Unifesp, essa classificação em relação quando nós temos, então, a criança que apresenta um Doppler normal, aquela que já começa a apresentar alterações da relação da relação umbilico cerebral, né, ou placento cerebral, tá? Aquelas que chegam a diástole ausente, tá? Aquelas que vão começando a ter alteração da parte venosa, até que você chegue, então, no grau 5, que é o grau mais arriscado para perdas. Então, na escola, hoje, o que nós fazemos é que no manejo obstétrico, a gente, no grau 1, a gente acaba tendo cesáreas praticamente, interrupções, cesáreas não, interrupções no termo, tá certo? Sendo que pode algumas vezes ocorrer a indicação de cesárea quando isso está relacionado ao tipo de percentil, tá certo? De crescimento. Em relação ao grau 2, ao grau 3, ao grau 4, ao grau 5, isso vai, então, dependendo das condições intraútero, a gente ter a questão de definição na resolução dessa gravidez. Tudo isso visando exatamente a gente entregar àquele casal, aquela gestação de alto risco, uma criança sadia, né? Essa é a função do diagnóstico feito de uma forma correta para indicar um segmento correto e um resultado melhor no nascimento. Muito obrigado pela atenção.